Deus, nós vamos ler um texto um pouco longo, mas eu quero ler todo, está em Daniel capítulo 2, creio que para o nosso entendimento, nós precisamos estar lendo o texto todo, é um texto grande, mas com certeza Deus já vai começar a abençoar o seu coração, enquanto você estiver lendo aqui junto comigo. Diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o teu sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será sobre a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e sabereis que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandamento do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu: designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com restos dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Por isso Daniel foi ter com o Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar:
Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, e quando estavas no teu leito, são essas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais dos campos e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Quando lemos textos como esse, Senhor, nós vemos que o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Um Deus que revela, Senhor, os mistérios. Um Deus que está à frente da história. Um Deus que revelou para Daniel coisas que aconteceriam muitos e muitos séculos depois, na história da humanidade. E nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor
é o nosso Deus. E nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, por misericórdia. Eu lhe peço, Senhor, sabedoria, inteligência, mas acima de tudo, a graça para ministrar a tua palavra. Senhor, tem misericórdia da vida do teu povo. Senhor, revela-se a cada um que está presente aqui nesta noite, que o Senhor possa estar, Senhor, falando de uma forma preciosa às nossas vidas. Nós repreendemos deste ambiente todo espírito contrário ao teu, que possa, Senhor, trazer distração à nossa mente, confusão nas mentes, e pedimos, abençoa-nos como o Senhor tem abençoado, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se assentar. Nós lemos um texto um pouco longo, mas só da gente ler, nós ficamos encantados com o Deus de Daniel, que é o nosso Deus. Deus tão grande, tão precioso. E nós vemos aqui, Nabucodonosor, ele teve um sonho e queria que os sábios, encantadores, os adivinhos, revelassem para ele qual era o sonho e a interpretação do sonho. E eles falaram com ele, não uma vez, mas por 2 vezes: olha, rei, isso que o senhor está querendo é impossível. Como é que nós vamos revelar o que o senhor sonhou e, além do mais, da interpretação? Fala o sonho que nós vamos interpretar. E Nabucodonosor ficou furioso, pensando que eles estavam fazendo aquilo apenas para ganhar tempo, para que ele esquecesse daquilo, para que fugisse da sua mente aquela aflição que ele estava na alma, na sua alma, e ele não conseguia a revelação de forma nenhuma. Por que ele teve aquele sonho da estátua tão terrível, que tinha a cabeça de ouro, né, os braços e o peito de prata, a cintura de bronze, as pernas, né, de ferro, e os pés, e os artérios, né, meio barro, meio ferro. E nós vemos que Deus fez isso, Ele deu essa revelação a Daniel, e Deus mostrou claramente para Daniel que aquilo seriam reinos que viriam depois de Nabucodonosor, que ele era a cabeça de ouro, que dominava sobre toda a terra. Depois daquele reino viria um reino, depois outro, e 4 desses reinos já passaram. O de Nabucodonosor já passou, né? Depois veio os medos e persas, que governaram todo mundo, e também passou. Depois vieram os gregos, e passou. E por fim os romanos, e passou. E o 5º reino, ele virá ainda, que será o reino do anticristo, que ele vai governar muitos reis. Por uma parte ele será muito forte, porque será, né, que ele vai governar com mão de ferro, mas por outro lado será frágil, que ele não vai ter o governo total de todo o mundo, e ele terá uma fragilidade nisso. E ainda tem uma revelação, que vem uma pedra e esmaga aqueles pés de barro e de ferro, e essa pedra simboliza a Jesus Cristo. Nós sabemos disso, que essa pedra que virá e esmagará o reino do anticristo, será o reino de Cristo, que aqui é dito que ele vai subsistir, não haverá outro reino depois dele, ele vai governar todo o mundo, e nós sabemos disso, essa revelação. Mas aqui nesse momento não existia ainda o reinado dos medos e persas, nem dos gregos, nem dos romanos, mas hoje, passada a história, nós vemos que a revelação que Daniel teve era mostrando que Deus, ele conhecia toda a história, que ele revelou ali, né, para todas as coisas. Mas não é sobre esse tema que eu quero falar. Eu quero falar nessa noite da fé de Daniel, uma fé contagiante. A fé de Daniel, e eu vou usar esse texto como base, mas todo o livro de Daniel demonstra que Daniel era um homem de fé, desde a sua adolescência até a sua velhice. Ele nunca perdeu a sua fé, ele nunca desistiu e deixar de acreditar nas coisas que Deus
tinha prometido sobre a sua vida, sobre a sua nação. Ele foi realmente uma pessoa de fé, ao ponto que ele contaminou com a sua fé Arioque, que era o capitão da guarda. Arioque era para ter falado com ele: olha, o rei já deu a ordem. Mas quando Daniel chegou para ele e falou: olha, deixa, me dá um tempo, que Deus vai me revelar isso aí. Ele contaminou, contagiou. Eu imagino Daniel falando com ele. Daniel deve ter falado com a empolgação: não, eu tenho convicção que Deus vai revelar. Ele chega ao ponto que contamina os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele contamina a fé desses amigos também. E por fim, a fé dele contagia até Nabucodonosor, ao ponto de Nabucodonosor chegar a declarar, que, olha, realmente o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu queria falar de algumas características da fé de Daniel, que mostram que ele era uma pessoa de fé, realmente que acreditava em Deus, acreditava em tudo que Deus prometia, nas promessas que estavam na sua palavra. E algumas dessas características eu queria falar nessa noite. Vou usar alguns textos do livro de Daniel. Eu espero que você possa se contagiar com a fé de Daniel, sair desse lugar realmente contaminado, contagiado pela essa fé tremenda, que realmente, onde Daniel passava, ele conseguia contagiar todas as pessoas com a sua fé. E a primeira característica da fé de Daniel é aquele que acredita que a vida com Deus é melhor. A fé de Daniel era grande, era profunda, porque ele acreditava que a vida com Deus é melhor. Todas as pessoas que acreditam que a vida com Deus é melhor, elas vão se encher de fé. Eles acreditam que o que Deus fala na sua palavra é o melhor para a vida deles. Ele falou: olha, eu acredito que a vida com Deus é melhor. E ele expressa isso lá em Daniel, no capítulo 1, no versículo 12, quando ele diz o seguinte: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. O versículo 13: então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te age com os teus servos. E o versículo 15: e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Ele acreditava fielmente que se ele ficasse na presença de Deus, alimentando com os alimentos que Deus tinha ordenado que eles alimentassem, e muitos dos manjares que foram colocados na mesa de Nabucodonosor, eles eram animais impuros, que o povo judeu não comia. Ali estavam manjares, bebidas e tantas outras coisas que eles não se contaminavam com aquilo. Mas Daniel, ele acreditava fielmente que a vida com Deus era melhor. E quando nós acreditamos que a vida com Deus é melhor, nós obedecemos os seus mandamentos, apesar do mundo dizer: não, faça assim, que vai ser melhor. O que Nabucodonosor estava mal intencionado? Não, ele queria que os seus sábios, os seus entendidos, aquelas pessoas que ele colocou ali no seu reinado, comessem do bom e do melhor que existia no seu reinado. Ele não estava oferecendo comida ruim, não, era o melhor que ele tinha. Só que estava ordenado para ele, Daniel, como judeu, que não comesse daquelas iguarias do rei, porque elas eram sacrificadas a ídolos, eram animais impuros, que ele não deveria comer, e ele preferiu o quê? Obedecer a Deus, porque ele acreditava, ao ponto de falar com o capitão da guarda, fala assim: experimenta, se em 10 dias nós vamos comer legumes,
Se em 10 dias nós estivermos defiando, nós não estivermos bem, está feito, nós podemos até comer a outra comida, mas eu queria que você experimentasse 10 dias, e a palavra de Deus nos diz que eles estavam melhores do que aqueles que comiam as iguarias do rei. E quem tem fé, de verdade, no mundo que nós vivemos, e aqui uma palavra muito especial, especialmente para os nossos jovens, nossos adolescentes, e para cada um de nós, mas eu acredito que para eles de uma forma especial, não se contamine com as iguarias que o rei deste mundo tem colocado na presença de vocês. Ele tem oferecido banquetes, colocado uma mesa farta de prazeres, de coisas que vocês podem experimentar, mas vocês vão demonstrar apenas que não acreditam firmemente no Deus Todo-Poderoso. Tem muitos jovens que estão indo atrás de vícios, como cigarro. Olha as pessoas que fumam por aí. Olha as pessoas como estão. A vida com Deus é melhor. Eu tenho convicção disso. Olha aqueles que se vão pelo caminho do alcoolismo, que estão se embebedando, que estão nas orgias, que estão se prostituindo, adquirindo doenças sexualmente transmissíveis, doenças que podem levar até a morte, como a AIDS. Ele preferiu não se contaminar, porque ele acreditava que a vida com Deus era melhor. E nós acreditamos fielmente que a vida com Deus é melhor. Os amigos estão nos oferecendo os banquetes. Não come disso aqui, experimenta isso aqui. Isso é bom. E muitos estão caindo nas ciladas, se contaminando com os prazeres que o inimigo coloca diante da nossa vida, e estão perdendo a sua fé. Quantos que eram homens e mulheres cheios de fé, animados na presença de Deus, e foram experimentando pouco a pouco as iguarias do rei, e hoje estão frios, estão contaminados, estão desanimados, estão afastados, perderam a sua fé, hoje não contagiam mais ninguém, não tem coragem nem de falar de Jesus para os seus amigos, porque eles mesmos não dão um bom testemunho. Daniel podia falar do seu Deus, porque ele tinha um testemunho, e ele podia dizer para todos: olha, a vida com Deus é muito melhor do que a vida que o mundo oferece. Quantos dos nossos jovens, adolescentes, estão contaminando até com drogas, sendo influenciados pelas drogas, estão caindo nessa cilada. Não, é muito bom, dá prazer, lógico, senão ninguém experimentava, só que o fim desse caminho é a morte, o fim desse caminho é a destruição, o fim desse caminho é a perda da fé, é o afastamento de Deus. Então nós precisamos, para ter a fé contagiante que Daniel tinha, ao ponto de todos ficarem encantados com a sua fé, nós temos que acreditar que a vida com Deus é melhor, e com certeza é melhor. Eu tenho convicção disso. Eu me converti aos 17 anos, experimentei os prazeres do mundo, pouco tempo, mas experimentei muitas coisas, e eu posso dizer que depois que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, que bom é ver Deus cuidando da vida da gente o tempo todo, é Deus orientando a vida da gente o tempo todo, é podendo, com a cabeça erguida, poder dar testemunho de Jesus e falar: olha, a vida com Jesus é muito melhor. E eu posso tranquilamente afirmar isso, que a vida, se for para eu dar um mau testemunho de alguma coisa, eu prefiro perder do que dar um mau testemunho. Eu prefiro perder um amigo, eu prefiro perder dinheiro, eu prefiro perder qualquer coisa para não dar mau testemunho. Tem pessoas que se contaminam com qualquer coisinha,
só para ficar bem com a sociedade, ficar bem com os amigos. Eu quero ficar bem com Deus. Eu quero ficar como Daniel. Ele ficou bem com Deus, ele preferiu ficar bem com Deus. Ele acreditava que a vida com Deus era melhor. Ele podia pensar: eu vou ficar bem com Nabucodonosor, é o rei, eu estou aqui na corte. Não, mas acima de todas as coisas estava Deus na vida dele. Por isso que a fé dele era contagiante. Ele contagiava as pessoas com a sua fé. E nós precisamos pensar sobre isso. Isso, hoje em dia, não é só jovem e adolescente, os adultos estão caindo nessa. Estão indo atrás de prazeres que são ofertas que Satanás está colocando nas nossas mesas. E por causa dessas ofertas, nós deixamos de dar um bom testemunho. Nós não temos a coragem de falar de Jesus mais, porque o nosso testemunho é sujo, é feio. Então nós preferimos esconder, em vez de falar para todos que queiram ouvir: olha, Deus é Deus, Deus é poderoso, e Deus é o Senhor da minha vida, e eu fico com o meu Deus. Segunda característica, ele acredita, como Daniel, que Deus responde às orações. Quem tem a fé contagiante, ele não faz oração como uma coisa banal, uma coisa corriqueira. Não, ele acredita realmente que essas orações são respondidas. Olha o que diz aqui no Daniel 18, capítulo 2, 18. Para que se pedissem a misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então ele foi aqui conversar com seus amigos, para que eles pedissem. Ele foi, no 17, diz o seguinte: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus. O que eles foram fazer? Orar. Antes de qualquer solução, aquele que tem a fé contagiante é aquele que acredita que a primeira coisa que ele precisa fazer, antes de qualquer coisa, quando ele está enfrentando um problema, qualquer problema na sua vida, ele dobra os seus joelhos e vai orar. Foi isso que Daniel fez. E o exemplo de Daniel, nós vemos aqui ele ainda jovem, e vemos lá na frente, no capítulo 6, quando ele já era com mais de 80 anos. A palavra de Deus mostra mais ou menos que Daniel já tinha cerca de 80 anos, porque ele passou em todos aqueles reinados, cerca de 80 anos, que ele, a palavra de Deus nos fala que ele orava, dobrava o seu joelho 3 vezes ao dia para orar ao seu Deus. Foi onde os inimigos dele o pegaram. Mas Daniel era uma pessoa que acreditava no poder da oração. E se nós não acreditarmos no poder da oração, nós vamos contagiar alguém. Nós não vemos em momento nenhum desespero em Daniel. Daniel não ficou desesperado. Ele só falou: olha, dá um tempo, que Deus vai revelar isso para mim. Nós vamos orar e Deus vai fazer. Eu não sei qual que é o seu problema, meu irmão, minha irmã, mas eu sei que você não deve se desesperar. Se você quiser realmente mostrar uma fé contagiante, e sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus é galardoador daqueles que têm fé. Então você não se desespere, ore. Por isso que o apóstolo Pedro diz, de forma muito clara, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 7, ele diz: pedi e dar-se-vos-á. E ele ainda continua dizendo: buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus Cristo estava simplesmente nos ensinando que nós temos que orar com persistência. Não é desesperar, não. Nosso papel é dobrar os nossos joelhos, é acreditar na oração. Quem tem fé
contagiante é gente que ora. Não é ora no momento do problema, não. Ora constantemente. Ora quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem, ele está orando. Quando vai mal, aí ele está cheio de fé e acredita no poder da oração, porque ele já teve tantas experiências com Deus sobre oração. E quem tem experiências com Deus sobre oração, ele sempre acredita que Deus vai responder mais uma. Porque nós vivemos de fé em fé, de vitória em vitória. É assim que o cristão vive. Nós vivemos de experiências. Quando eu tenho uma experiência em uma área da minha vida, que deu certo, que eu fui experimentado naquilo, eu acredito que aquilo eu posso repetir e vai dar certo de novo. Assim é a vida de oração. Então, para ter uma fé contagiante, como foi a fé de Daniel, não tem jeito, precisa de oração. E precisa de oração na sua casa, sozinho, no seu quarto, precisa de oração com seus amigos. Tem hora, gente, que a gente precisa de chamar 3 amigos, igual ele chamou, e falar: olha, preciso que vocês orem comigo. A coisa está feia. Nós vamos ser mortos. Se Deus não revelar, nós vamos ser mortos. Não só nós, mas os sábios da Babilônia inteira, os encantadores, os adivinhos, vai morrer muita gente. Então, ora comigo. Vamos orar. Tem hora que a gente precisa de amigos de oração. Então, se você estiver sentindo que está fraco, é hora de conclamar seus amigos de oração, falar: me ajuda em oração. Não é só para os seus amigos orar por você, não. Você é o primeiro a orar. Olha, Daniel chamou, mas ele também orava. Tem gente que só quer que a gente ore por eles. Olha, ora por mim. Mas ele não tem coragem de pagar um preço em oração. Sabe que tem oração aqui na igreja, segunda, na terça, na quinta, no domingo, mas só quer que as pessoas orem por ele. Ele mesmo orar. Pergunta se ele ora na sua casa, se ele dobra os seus joelhos na sua casa. Não ora também, não. Você vai receber alguma coisa, você vai ter uma fé contagiante? Nunca. A fé contagiante, ela só vem com as nossas experiências, quando nós vamos tendo experiências sobre experiências. Então, você possa orar. Olha o exemplo de Jesus. Olha o exemplo de todas as pessoas que tiveram vitória na sua vida, são pessoas de oração. E essa é a fé que contagia. Daniel contagiava, porque ele chegou ali e falou para os seus amigos: olha, certamente ele falou: olha, o negócio é o seguinte, a coisa está feia, mas com certeza Deus vai nos dar a resposta. Tenho convicção que Daniel, ele não pediu oração apenas para orar, não. Ele acreditava que Deus ia dar, porque ele já tinha tido experiências com Deus. Atrás ele já tinha, no capítulo 1, de experimentar, de orar, e Deus dá a vitória. Ele tinha experiências. Terceira característica de quem tem uma fé inabalável, uma fé contagiante: ele acredita que Deus está no controle de todas as coisas. A pessoa que tem uma fé, como Daniel tinha, que contagiava, ele acredita: Deus está no controle de todas as coisas. Olha o que ele diz no versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ou seja, ele diz: ó, Deus é que dá todas as coisas, Ele está no controle. Nós podemos ficar tranquilos que Deus vai revelar, porque Ele está no controle dessa situação. Ele sabia que eles foram parar no cativeiro porque Deus quis. Deus já tinha falado com o povo: olha, vocês vão para o cativeiro, vem um povo que vai atacar a sua nação, e vocês vão passar 70 anos nessa nação. Ele sabia que Deus, que tinha o controle do tempo,
quando acabasse os 70 anos, eles retornariam. Ele acreditava nisso, porque o que Deus tinha prometido, ele tinha cumprido, e ele tinha o controle de todas as coisas. Ele acreditava o tempo todo que Deus podia. Por isso ele decifrou o sonho que Nabucodonosor teve, e através daquele sonho, ele teve mais certeza que Deus tinha controle da história, de toda a história. Então, nós temos que ser pessoas esclarecidas, pessoas que acreditam, que têm uma fé capaz de acreditar, olha, eu posso estar passando por essa situação neste momento, a coisa está difícil, mas Deus está no controle, Ele que estabelece os reis. Se nós estamos nessa situação, nesse país, do jeito que nós estamos, glória a Deus, porque Ele que estabeleceu, e Ele vai tirar, quando Ele tirar, glória a Deus, porque Ele que estabelece reis, presidentes, governadores. Se Ele quiser, nenhum desses estariam ali. Claro, cabe a gente orar para que Deus mude a situação. Sim, nós acreditamos no poder da oração, mas é Ele que estabelece, Ele que está no controle de todas as coisas, e Daniel tinha essa certeza. Por isso que a fé dele, neste momento, ele não ficou desesperado, não ficou com medo de morrer. É claro, ele estava se protegendo, ele queria proteger os seus amigos, e ele queria mostrar, acima de tudo, o poder de Deus. Então a fé de Daniel é algo maravilhoso, quando nós acreditamos que Deus está no controle. Vem a enfermidade, Deus está no controle. Vem o problema financeiro, Deus está no controle. Problema na sua família, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Cabe a gente orar, cabe a gente persistir, perseverar, cabe a gente não se contaminar, porque Deus vai responder a nossa oração quando nós somos fiéis, mas que Deus está no controle, isso aí nós temos a convicção e a certeza, que Deus está no controle. A fé de Daniel mostrava isso, ele acreditava, Deus conhece o início e o fim do seu problema. O seu problema, um dia que começou, Deus tem o controle, e Ele sabe o dia que vai terminar, no nome de Jesus. Mas não há problema que não passe quando nós colocamos na presença do nosso Deus, e com certeza Deus está no controle de todas as coisas. Tem um versículo 22 desse capítulo, que diz o seguinte: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Deus está no controle e Ele é onisciente. É isso que Ele está dizendo. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que está no escuro, e Ele é a luz. Ele pode dar claridade no momento e na situação que nós estamos vivendo. É Deus, uma fé contagiante de Daniel, dando um exemplo de quem acredita que Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele tem a solução, Ele está no controle, Ele é soberano, Ele tem a última palavra, só Ele muda a história da nossa vida, a história da humanidade, a história das pessoas, e Deus está no controle desse mundo. Não temos nenhuma dúvida que a pedra que vem para esmagar Satanás, que é Jesus Cristo, está aí às portas para buscar a sua igreja. Deus está no controle, e Ele sabe o dia e a hora que Ele vai voltar. E ainda, para nós terminarmos, 4, quem tem a fé inabalável e contagiante, como Daniel tinha, acredita que Deus opera milagres. Você acredita que Deus opera milagres? Acredita ou não? Daniel acreditava. Por que nós duvidamos? Ele nunca duvidou dos milagres de Deus, nunca duvidou. Lá em Daniel capítulo 6, eu queria ler esse texto, versículo 22 e 23, ele diz o seguinte: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões,
para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel foi para a cova. E às vezes a gente vai para a cova. Ele foi para a cova dos leões. Armaram para ele, porque ficaram com inveja dele. Não tinham nada para acusá-lo na sua conduta, no seu caráter. Olharam toda a vida de Daniel. É muito lindo a gente ver a vida de Daniel. Você olha o tempo todo na vida de Daniel, sem mancha, sem mácula, sem ninguém para acusar, sem ninguém para levantar nada contra a vida dele. E eles inventaram uma estratégia, dizendo para o rei, ó, faz um decreto, 30 dias ninguém pode adorar nenhum Deus, não pode conversar com nenhum Deus, nada, só com o Senhor, só reverência ao rei. O rei orgulhoso falou, tá certo, 30 dias, e pegaram Daniel orando, porque ele nunca deixou de orar, e lançaram Daniel na cova dos leões. O rei teve que cumprir o decreto, muito contra gosto, porque ele gostava de Daniel, sabia que Daniel era um homem de caráter, um homem competente, um homem fiel, mas mesmo assim ele tinha que cumprir a sua palavra de rei. E aqui nós vemos Daniel indo para a cova dos leões, e Daniel, eu acredito fielmente, em momento nenhum ele achou que ia morrer, em momento nenhum ele achou que os leões o comeriam, porque ele não tinha delito nenhum contra Deus, ele estava orando, ele não tinha delito nenhum contra o rei, e ele acreditava que Deus ia fazer um milagre. Daniel já estava aqui, como eu falei, cerca de 80 anos, e quantas experiências ele passou. Eu fico imaginando, porque aqui o livro de Daniel é um resumo da história de Daniel, mas quantas experiências ele deve ter tido com Deus, quantos milagres ele deve ter tido, quantas vezes ele viu o agir de Deus sobre o povo de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu creio que a nossa fé, ela vai aumentando à medida que nós vamos tendo experiências com Deus, ao ponto da gente falar com as pessoas. Quando a gente fala, chega uma pessoa que fala que está com a enfermidade, a gente fala, mas Jesus pode curar, porque a gente acredita na cura de Jesus. Não é simplesmente para abrir a boca, para jogar uma conversa fora, não, porque a gente acredita realmente, que se Deus quiser, a pessoa pode ser curada no nome de Jesus. Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Quando a pessoa chega e falando do seu problema, e nós falamos, vamos orar, que Deus vai fazer um milagre, não é para a gente jogar a conversa fora, é porque a gente acredita realmente que Deus pode mudar a história de uma família, pode mudar a história de uma pessoa, pode mudar a história de uma nação, através da oração, porque nós acreditamos no milagre, assim como Daniel acreditou. O texto é muito claro, fala que a boca dos leões foram fechadas, e alguns poderiam dizer o seguinte, deram comida, o rei gostava muito de Daniel, aí mandou dar comida para os leões, por isso que os leões não comeram Daniel. Quando Daniel foi tirado da cova, aqueles que o acusaram foram jogados junto com as suas famílias. Diz que antes deles caírem, os leões já estavam comendo eles. Então não era leão sem fome, não, era leão com muita fome, só que Deus é poderoso para fechar a boca do seu inimigo no nome de Jesus. Deus é Deus, e aquele que tem uma fé inabalável, que contagia, ele acredita em milagres, ele acredita que Deus pode mudar as histórias, ele acredita que as curas continuam seguindo aqueles que oram pelos enfermos,
que os demônios são expulsos e as pessoas são libertas no nome de Jesus, que as pessoas mesmo caídas, como o filho pródigo que estava caído, afastado, pode ser restaurados, porque o pai acredita na restauração do seu filho. Nós acreditamos que Deus pode fazer milagres, fazer o impossível, fazer aquilo que o homem não pode, assim como Daniel acreditou. Então, nós precisamos, no mundo conturbado e difícil que nós vivemos, ter uma fé contagiante. Porque se nós não tivermos fé, nós vamos sofrer muito nesse mundo. Porque os problemas vêm. Por isso que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas Ele não deixa parado ir. Mas tende bom ânimo. Não desista. Jesus estava querendo dizer exatamente: não desista. Continue acreditando nos seus sonhos. Continue acreditando que eu vou fazer um milagre na sua vida. Continue acreditando naquilo que eu fiz aqui na terra e vou continuar fazendo na vida de vocês. Jesus continua sendo o mesmo hoje e será sempre o mesmo Jesus. Nós acreditamos que o anjo que fechava a boca dos leões para Daniel era Jesus fechando ali a boca dos leões. O anjo que andou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente era Jesus, o quarto homem. E nós acreditamos que Jesus está aqui conosco e estará conosco até a consumação do século. É nesse Jesus que nós acreditamos. E nós nunca vamos duvidar do poder de Deus. Nunca vamos duvidar do que Deus pode fazer na vida, nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que nos cercam. Nunca vamos duvidar que o impossível é com Ele. O impossível, fechar a boca dos leões, famintos, numa caverna, numa cova, é com Jesus. O impossível é andar na fornalha aquecida, então Jesus entra na história. O impossível na sua vida, Jesus pode fazer, mas para isso Ele precisa de uma fé contagiante, uma fé como foi a fé de Daniel, e uma fé como tem que ser a nossa fé no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que neste momento nós fizéssemos uma oração. E eu quero orar com você. E eu acredito, talvez você esteja passando por alguma dificuldade, talvez uma dificuldade financeira, talvez uma enfermidade, talvez um problema na sua família, com os filhos, com o esposo, a esposa. Enfim, no mundo nós temos esses problemas. Mas para que esses problemas sejam resolvidos, nós precisamos de uma fé contagiante. Uma fé como de Daniel. Uma fé que acredita que a vida com Deus é melhor do que a vida que o mundo oferece. E às vezes a gente fica sem ver milagres na nossa vida, porque nós nos afastamos de Deus. Nós preferimos o conselho do ímpio. Nós preferimos os prazeres da mesa do rei. Talvez você não tenha acreditado na oração. Você precisa crer no poder da oração. E quando nós estivermos aqui orando, eu acredito que Deus vai fazer milagre na sua vida, em nome de Jesus.
Não é jogar conversa fora, é oração, gente, oração. Oração é falar com Deus, é chegar diante da presença dele e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do milagre na minha vida. Foi isso que Daniel fez. Ele e seus amigos, ele chegou: olha, nós vamos ter que orar, gente. Deus pode mudar essa história. Deus pode. E ele contaminou os seus amigos e a sua fé. Deus olhou. Deus pode fazer um milagre na sua vida nessa noite. Se Deus falou o seu coração e você quer falar com Ele: Deus, eu quero uma mudança na história da minha vida, eu quero uma vida com Deus, eu quero orar mais, eu quero ter uma vida de oração. Eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e eu sei que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida nessa noite. Se Deus falou o seu coração e você acredita que Deus pode fazer algo muito especial na sua vida, eu queria convidar você a ficar em pé neste momento e nós vamos orar. Não uma oração jogada ao vento, uma oração que vem do fundo da alma, uma oração que contagia, uma oração que chega até o trono de Deus, uma oração que você vai sair deste lugar acreditando que o amanhã Deus vai mudar a história em nome de Jesus. Só faça isso se você acredita realmente, em nome de Jesus, que a história vai ser mudada, porque a nossa fé não pode ser abalada. Nossa fé tem que ser uma fé que contagia. Em nome do Senhor, nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração, fale com Deus agora. Meu Deus, eu acredito na manifestação do teu poder. Eu acredito que o Senhor está presente neste lugar, que o Senhor continua sendo o Deus que fecha a boca dos leões, o Deus que anda na fornalha com teu povo, o Deus que revela o oculto e o escondido, o Deus que controla todas as coisas. E é diante desse Deus, Senhor da história, Senhor de todas as coisas, é que eu apresento a vida do teu povo. Teus servos, Senhor, estão de pé na tua presença, estão aqui orando, clamando diante da tua presença, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido, Ele que nos ensinou a orar no seu nome. No seu nome há poder, no seu nome há autoridade, no seu nome as coisas acontecem, no seu nome as curas acontecem, Senhor, os livramentos acontecem, Senhor, o Senhor resolve os problemas, o Senhor multiplica os pães. Ó Deus, é no nome de Jesus Cristo nós acreditamos que esses irmãos e irmãs estão recebendo o seu milagre, aquilo que eles vieram buscar do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, manifesta o teu poder, manifesta de uma forma grandiosa. Sei, ó Deus, que o Senhor está olhando para cada coração. Eu sei, Senhor, que muitas vezes chega uma dúvida na sua mente neste momento, achando que não vai acontecer. Tira essa dúvida em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e pela fé nós já vemos a nossa vitória, nós já vemos, Senhor, nós saindo da fornalha, nós já estamos saindo da cova, nós já estamos, Senhor, sendo libertos, nós já estamos recebendo a cura em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós estamos diante da tua magnífica presença, e eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor está presenteando esses irmãos em nome de Jesus. Ó Deus, que a alegria do Senhor possa encher os corações deles, e eles possam sair desse lugar com uma fé contagiante em nome de Jesus. Amém.